Que a gente vai conversando hoje sobre ele. Nós temos que lembrar que a carta de Romanos, ela foi escrita por Paulo, e numa das minhas mensagens eu já falei que Paulo, das 21 cartas que contém o Novo Testamento, ele escreveu 13. Dessas 13 estão fora os 4 evangelhos, Atos e Apocalipse. Então, se você for olhar, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, foi escrito por Paulo, né? Então, alguém assim de suma importância. E a carta de Romanos é a carta mais longa que Paulo escreveu. E quando a gente escreve uma coisa, faz uma redação, né? A professora sempre vai delineando, né? Você tem que fazer uma introdução, depois você faz o corpo da coisa, depois você faz o final da... E a mesma coisa acontece nessa carta de Paulo aos Romanos. Ele usa o padrão daquela época. Então ele faz uma saudação no início do capítulo 1, aí no mesmo capítulo ainda, do 8 ao 17, é uma ação de graças. O corpo da carta de Paulo mesmo vai ser do capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 16, é onde ele vai de fato trabalhar tudo que ele tem a dizer aos romanos, e no capítulo 16, no final, a despedida. Ele encerra a carta de Romanos, né? O versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando eu estudei esses versículos, eu me senti desafiada de como a gente vive as questões do hoje com tanto sofrimento, com tanta intensidade. Paulo aqui, ele disse, olha, vocês têm que olhar com a perspectiva de vida eterna. Isso faz toda a diferença. Ele diz aos romanos, lembre que vocês estão de passagem. Semana passada, quando o irmão Eliseu terminou a mensagem dele, o irmão Hildo veio para mim e falou, sou forasteiro aqui de baixo. Pensei nessa música para o encerramento. Sou um forasteiro aqui em terra estranha, eu estou de passagem, né? E nós estamos nesse mundo, mas não deveríamos estar vivendo para esse mundo presente. Nós temos que estar olhando adiante, né? E Paulo fala das aflições desse tempo presente, desse mundo presente, mas qualquer dificuldade que a gente encontre, nenhuma delas é digna de se comparar com a glória que virá, a qual será revelada para nós no dia da volta de Cristo. Então, a gente, ele fala sobre o futuro, aquele momento maravilhoso em que Cristo vai voltar, onde ele reinará sobre o seu trono, no novo céu, na nova terra. Você consegue imaginar isso? Será que com isso, tudo que a gente vive, a nível de dor física, de sofrimento emocional, psicológico, será que isso se torna mais ameno? Tem um versículo muito parecido em 2 Coríntios 4, que diz assim, também foi escrito por Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, passageiras, e as que se não veem são eternas. Eu fiquei desejosa de ter essa mudança radical na minha mente, transformados pela renovação da mente, porque nós temos perspectiva de vida eterna, e ele diz assim, essa leve e momentânea tribulação. Quem diz que ser perseguido, como cristãos são perseguidos, pode ser considerado leve, momentâneo, né? De países que o irmão Eliseu tem compartilhado conosco. Ainda estamos num país livre, mas até quando ninguém sabe. Novas leis têm surgido, novas coisas têm acontecido. Na verdade, cada vez que o irmão Eliseu ou Ellen trazem algo sobre países em perseguição, eu fico pensando, quando o povo de Israel estava no Egito, Faraó ficou com medo
do tanto que a população crescia, né? Os israelitas cresciam, nasciam muitos homens. Qual foi a ordem dele? Matar os meninos que nascessem. Mas as próprias parteiras egípcias não conseguiram fazer isso. O que elas alegavam para o faraó? As mulheres hebreias são muito rápidas. Pabuf nasceu, quando a gente chega já aconteceu. Porque elas não tinham coragem de matar esses bebês recém-nascidos. E eu fico pensando, por que ele deu essa ordem? Porque ele estava com medo que o povo de Israel estava crescendo tanto e fosse formar um grande exército e atacar o exército egípcio. Não parece a mesma coisa hoje? Medo que os cristãos estejam crescendo e de que venham a fazer algo contra o país onde estão. Que ideia, né? Quando somos chamados a divulgar a paz, a falar desse amor de Jesus, da onde surge, né, esse medo de talvez tomarmos conta, né, com motins, com guerras, ou seja lá o que for, né? A gente está vivendo nesse tempo presente em mente, né, mas já pensando num tempo futuro. Se a gente olha para essa semana, se você assistiu televisão, quantas coisas você viu, né? Enchente, guerra, fome, seca lá no norte, lá em cima, né? Onde no início do ano tinha uma baita de uma enchente, aqui uma seca. Inverteu. Não é mais navegável. A produção não é escoada. Nada chega. Quantos perderam suas plantações e assim por diante? E como crente, eu devo me sentir encorajado em meio a tanto sofrimento e perda? A Bíblia diz que sim. Paulo coloca como essa momentânea tribulação. Diz que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada. E aí nós vamos para o versículo 19 e ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, e agora eu falo da criação inanimada, árvores, rios, florestas, riachos, lagos, oceanos, montanhas, todos estão em ardente expectação, ou em ardente expectativa, aguardando esse futuro, esse estado de glorificação. Porque esse será um estado eterno também para a criação. A frase ardente expectação, ou ardente expectativa, mais espera, ela retrata, na verdade, se você juntar as duas, um esticar de pescoço. Quando você quer ver algo, né, você se estica todo. Você vai para um estádio de futebol, você quer ver o que está acontecendo no campo, tem muita gente na sua frente, você se estica para ver o que acontece no campo. Não é verdade? Phillips traduz da seguinte forma: toda a criação está na ponta dos pés. Ou seja, toda a criação estica o pescoço, olhando adiante, aguardando ansiosamente o feliz estado de glorificação. Por quê? Porque se a gente olha para Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram, a terra também ficou sujeita a essa maldição. Então não só nós ansiamos por um novo lar, a criação também anseia por isso. Adão e Eva desobedeceram e tornaram toda a natureza que a gente vê pecaminosa. Afetou tudo o que Deus criou. E isso Paulo coloca no versículo 20 e 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não pela vontade dela, mas por causa do que a sujeitou. O pecado de Adão, né, a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Adão pecou, a criação ficou sujeita à maldição. E Deus respondeu desta forma ao pecado de Adão, sujeitando toda a natureza, a terra onde vivemos, a mesma
transgressão, a mesma desobediência. Mas existe um mas ali, né? Mas Deus a sujeitou em esperança. Quer dizer, existe esperança também para a criação na volta de Jesus. O que isso quer dizer? Que a criação, quando Jesus voltar, vai voltar a funcionar normalmente. Não terá mais enchentes, terremotos, tsunamis. Não vai ter mais nada disso. Ela vai voltar a funcionar como funcionava lá, na criação. Libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação será livre, assim como nós seremos livres. 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A mulher com dores de parto, quando a criança nasce, acabou. A Bíblia fala que a natureza está com dores de parto. E essas dores são manifestadas através de enchentes, terremotos, tsunamis e assim por diante. E vulcões, tornados, secas, tudo são desastres naturais que estão evidenciando o gemido dessa criação. Pensa comigo. Você olha o pôr de sol, né? A gente já esteve na casa da Rose e do Marco no final da tarde, assim, aquele pôr de sol lindo lá no meio do mato, né? Que delícia aquilo ali. A gente fica extasiado com o pôr de sol. Você consegue imaginar o pôr do sol antes da queda? Se hoje a gente fica boquiaberto com a beleza de determinados lugares, de flores, de pôr do sol, imagina tudo isso antes da queda. Consegue imaginar como era esse pôr do sol? Se hoje ele é lindo, não existem palavras com certeza para exprimir como era esse pôr de sol antes da queda. Então, essa natureza inteira será restaurada. Ela hoje geme, mas ela será restaurada. Versículo 23. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós cristãos também gememos em nós mesmos. Estamos ansiosos pela libertação. À medida que você vai... Quando você é jovem, você não pensa muito nisso. Mas à medida que você vai amadurecendo, para não dizer envelhecendo, né? Você começa a pensar nisso. Começa a existir uma saudade de algo que você não consegue definir muito bem. Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês. Mas, sabe uma coisa assim? Aqueles que a gente amava profundamente, parece que todos já foram, né? E, puxa, eu queria ter ido também. Quando eu era mais jovem, eu não pensava nisso. Tinha tanto para viver, tinha tanto para descobrir, tanto para usufruir. Mas agora, aos poucos, você começa a pensar, né? Como vai ser a volta de Cristo? Por que a gente geme? A gente, ao receber Jesus no coração, a gente experimentou essa primícia do Espírito Santo. Esse primeiro amor. Aquela coisa gostosa dentro da gente, né? E assim como aconteceu com a nação de Israel, quando os espias foram e espiaram a terra de Canaã, eles voltaram com aquele baita cacho de uva, né? Sendo carregado por 2, a terra que emana leite e mel. Deus havia prometido para eles. Mas eles teriam que conquistá-la. Haveriam muitos obstáculos, muitas coisas pela frente. Tanto que, por medo, eles trilharam 40 anos no deserto e ainda depois tiveram que guerrear para conquistar essa terra. Então havia uma longa jornada pela frente. Mas eles já tinham tido um antegozo, um gostinho de como seria, só com aquela primícia daquele fruto que eles observaram com os próprios olhos. Nós temos a primícia do Espírito Santo dentro de nós, que nos consola, né? Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo como Salvador, nós somos salvos e podemos esperar essa liberdade da volta de Jesus. Então, a gente já tem esse antegozo de como é. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda a entendermos a palavra. E quando ela nos fala de como é o céu,
a gente já tem aquela alegria, nossa, vai ser algo assim impressionante, né? A nossa redenção ainda não aconteceu completamente, mas vai acontecer quando Cristo voltar. Então a nossa salvação, ela está no presente. Eu recebi Jesus aqui, mas a nossa salvação também está no futuro, porque eu vou receber a glória eterna. O povo de Israel iria conquistar Canaã. Eu também tenho uma jornada daqui até o meu lar eterno. E eu preciso me concentrar e vencer cada dia na minha jornada, porque o diabo anda em derredor buscando quem possa tragar. Não é verdade? O povo de Israel se desanimou, porque lá só tem gigantes. Não vamos conseguir. Não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Voltaram para o deserto. Não vamos voltar para trás. Vamos caminhar para frente nessa expectativa do que nos aguarda, do que nos espera. Então, fomos salvos no momento em que cremos em Jesus como Salvador. E temos o direito da vida eterna. Ainda não recebemos todos os benefícios da salvação, que serão nossos quando Cristo e seu reino estiverem completamente estabelecidos aqui. Então, quando Cristo voltar, aí sim, nós teremos participação completa da herança que Ele nos tem prometido. E enquanto isso não acontece, o versículo 14 diz que, porque na esperança fomos salvos. Que esperança é essa? E a resposta eu encontrei em Tito 2, versículo 13. A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então podemos dizer que o melhor ainda está por vir. Tem uma música, um corinho que diz: o melhor de Deus ainda está por vir, e assim por diante, né? Como cristãos, nós não devemos nos frustrar ao vermos e experimentarmos dor e sofrimento. Isso faz algum sentido? Porque é ruim estar doente. É ruim estar acamado. É ruim sofrer privações. Mas a gente habita num mundo caído. Então, no mundo que geme, tragédia sobre tragédia, parece que não há nenhuma saída, não há expectativa de algo melhor. E Paulo nos dá uma direção. Ele consola a comunidade em Roma e também a nós hoje com uma palavra de esperança. A esperança é o quê? É apostar num futuro que hoje pode ser um completo desapontamento. E quando é que a esperança surge? Ela surge na falta de expectativa. A esperança surge na dor. A esperança surge no sofrimento. A irmã Ruth, quando foi para o hospital ontem, ela tinha esperança. Chegou a hora, vou ser operada. Era um momento de dor. Mas aquela esperança, aquela expectativa, tomara que agora dê certo. Durante problemas, a gente tem esperança que a solução apareça. E aí eu lembro da Rose, eu acho que eu posso citá-la como exemplo disso, acho que eu tenho essa liberdade. Entre muitos fatos, um dos fatos que a fez e a faz tocar hoje, quando ela foi demitida da escola, que é um dos pontos, né? Da onde eu vou receber esse valor agora? Né? No meio daquele problema, daquela falta de esperança, né? As contas estão lá. Vamos e convenhamos que as nossas contas mensais estão lá. E se você perde o trabalho agora, como eu vou pagar isso? Né? Deus, como eu posso fazer? A única coisa que eu tenho é as minhas mãos, né, Rose? E essas mãos Deus tem usado. Essas mãos Deus tem abençoado. Essas mãos têm abençoado vidas que ouvem as canções no piano. Então, em meio à dificuldade, Deus nos traz soluções, às vezes até inimagináveis. Nos traz um caminho onde a gente pensou assim: nossa, como é que pode um troço desse? Nunca imaginei que um dia eu fosse fazer um negócio desse. E Deus faz, né? A gente tem aquela expressão
a esperança é a última que morre. A gente conhece muito bem essa expressão, né? Segundo a Bíblia, essa expressão não é correta. Esperança que morre não é esperança. Se a sua esperança morreu, então isso não era esperança. Isso era qualquer coisa menos esperança, né? A esperança é viva e essa esperança ela nos mantém em movimento. Enquanto a gente tem esperança, a gente está em movimento. Eu tenho a esperança de receber a vida eterna. Isso me faz ficar em movimento. De que forma? Servindo a Deus. Falando do amor dele, tocando, ministrando a crianças, falando da sua palavra, dando um abraço amigo, orando com alguém. Então, eu me mantenho em movimento. Isso é esperança. Quando temos problemas, não nos entregamos, mas nos colocamos a agir com aquilo que nós temos. Somos pecadores, habitamos em um mundo que geme dores de parto, mas a nossa esperança em Cristo nos leva a olhar para além. Novos céus, nova terra, onde nós habitaremos para sempre em paz com o Senhor Jesus. A nossa esperança não termina com a nossa morte. A nossa esperança não termina num túmulo no cemitério. A nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Cristo dos mortos. Sem isso, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, somos as mais infelizes de todas as pessoas. Se nós não temos a nossa esperança fundamentada na ressurreição de Jesus, somos as mais infelizes de todas as pessoas, porque passamos por uma vida sem sentido, sem esperança. A esperança, ela traz o futuro para o presente e traz o amanhã, o que ainda vai acontecer para o hoje. A esperança faz com que hoje a gente já possa sentir a paz que Ele tem prometido para nós no futuro. A esperança cristã traz a paz da nova criação, aquela que ainda haverá de existir para dentro dessa velha criação, que é a nossa natureza hoje, em que vivemos. É como se a gente pudesse sentir o céu, a eternidade, ainda que a gente esteja habitando na terra. Então, o céu é aqui, tem uma canção que diz, o céu é aqui quando eu tomo tempo para orar, quando eu tomo tempo para estar na presença de Deus. A esperança cristã, ela não se baseia naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus já fez por nós. Ontem, uma das crianças, a gente falava sobre Neemias, e falávamos sobre céu, sobre o povo de Israel, tão presente a história de Neemias, que a gente tem programado para esse mês com os menores, ela é tão presente, porque Neemias pede ao rei para voltar e reconstruir os muros de Israel que tinham sido queimados, e a cidade estava desprotegida e o povo desanimado. E aí quando você questiona, você viu que Israel está em guerra? Sim, tia! E assim por diante. E chegamos sobre quem pode entrar no reino de Deus e assim por diante. E aí uma das meninas disse, tia, a gente tem que ser bom para entrar no reino dos céus. E aí eu pude explicar a ela, olha, não adianta você ser boa. Você precisa ter essa expectativa de vida eterna. Eu pude dizer para ela, olha, só quando você recebe Jesus no seu coração, você tem o direito de ir para o céu. Fazer coisas boas só não vai resolver. E daí os olhos se abrem, né? Aquilo são coisas novas. Você muitas vezes não sabe como dizer a uma criança, olha, para entrar no céu você tem que ser bom. É fácil falar isso. Não basta ser bom. Eu não preciso mentir, né? Eu não vou brigar. Basta ter boas atitudes. Essa não é a verdade da palavra. A verdade da palavra é eu preciso do meu passaporte chamado Jesus para entrar no céu. Se eu não tiver o passaporte, o sangue de Jesus sobre a minha vida, eu não tenho entrada no reino dos céus. Então a esperança cristã é isso, ela não se baseia naquilo que eu faço, mas naquilo que Jesus já fez por mim, baseada na morte e na ressurreição de Cristo. Então a esperança não é uma filosofia, não é uma maneira de pensar. Esperança cristã é algo bem palpável. Vem de Jesus e aponta para Jesus. Vem da cruz e da ressurreição, apontando para os novos céus
e para a nova terra. Em todo esse tempo de espera em que a gente está de passagem por esse mundo, nós, os que aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, podemos sempre contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos consola no nosso sofrimento, diante desse cenário atual que a gente está vivendo. É o Espírito Santo que nos faz olhar para trás e ver o que Jesus já fez por nós e também olhar para frente, nos dando a certeza de que tem algo melhor esperando. João capítulo 14, dos versículos 1 a 3, Jesus diz assim: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Enquanto estamos aqui, nós temos o Espírito Santo que nos consola, nos convence do nosso erro, do nosso pecado, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos assiste na nossa fraqueza. Mas a pergunta também é o que eu tenho mandado de material de construção para o meu lar celestial? O meu lar celestial é o céu. Mas e a minha casa como será? De palha ou será de materiais preciosos? Ali sim vai entrar em voga o que eu tenho feito pelo Senhor aqui. Que material eu tenho mandado para Ele, para a construção da minha casa? Eliseu comprou um terreno em lugar X. Bom, o terreno está lá. A casa vai ser como? De alvenaria? Madeira? De barro, que nem os indígenas fazem, com o sapé por cima? Não sei o material que ele vai usar. Que material Deus está usando para construir a minha casa lá? O que eu tenho enviado de material? Essa também é uma pergunta que precisa ser analisada. Eu estou aqui de passagem. Você já parou para pensar, Hildo, você reformou toda a sua casa? Eu também. Para quem ela vai ficar depois? Está tudo muito bom, né? Mas a gente está aqui de passagem. E às vezes a gente anseia tanto, mas a gente está aqui de passagem. Vai ficar tudo. A minha, a sua, de todos nós, tudo vai ficar. Então por que a gente às vezes se sente tão agarrado nisso, quando eu deveria estar agarrada ao meu lar celestial, à minha casa, aquilo que eu tenho construído lá, aquilo é eterno? Vocês conseguem perceber como a gente precisa de uma renovação da mente? Eu preciso de uma renovação da minha mente, para não estar tão enraizada aqui, que é passageiro, mas estar sonhando com o meu lar eterno. Então, não precisamos desanimar em momentos de sofrimento, de provação, pois sabemos que Deus trabalha no mundo e Ele tem um plano perfeito. Então, lembra que a tua leve e momentânea tribulação, estou dizendo isso para mim também, Ingrid, lembra que a sua leve e momentânea tribulação é leve e momentânea, é passageira. Não tem comparação com o que há de vir. Porque o plano de Deus ele tem dois objetivos: o nosso bem e a glória dele. Deus quer ser glorificado. Deus quer receber louvor, porque a cirurgia da Ruth saiu. Deus quer receber esse louvor, porque Ele ouviu. Ele quer receber essa expressão de gratidão. Então, enquanto nós estamos aqui, Jesus está preparando a nossa casa. Bom seria, nós recebemos Jesus em nosso coração como Salvador e Senhor, leva nós embora já. Quem não desejou isso? Puxa, no dia que eu me converti, que paz, que coisa fantástica, eu lembro disso até hoje. Mas, quando eu coloquei o pé para dentro da minha casa, a paz ficou embrulhada. Porque e o medo de contar para o papai, Recebi Jesus no meu coração, tenho paz, estou feliz. E o pastor Henrique Levo chega lá na segunda, e faz a pergunta mais difícil que eu já ouvi: você já contou ao seu pai o que você fez? Ui, que pergunta!
Papai abriu um olho desse tamanho, né? Com a severidade que ele tinha com os 3 dele. Ele só perguntou assim: o que ela aprontou de novo? Chique, né? O que ela aprontou de novo? E aí ele falou: olha, ela recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Tá, agora que fez, o que eu posso fazer, né? Posso mudar alguma coisa ainda? Essa paz, ela excede todo entendimento. Ela é algo preciosíssimo demais. Então, esse desafio que nós vivemos aqui, de fazermos a diferença enquanto nós estamos aqui, de falarmos do amor, do perdão, através do sacrifício dele na cruz, de continuarmos firmados nessa esperança que nós temos da volta de Jesus para o lar eterno. Então, que Deus possa fortalecer a minha vida, a sua vida, a nossa esperança, que possamos cada vez mais crer nessas promessas e permanecer firmes. Lembremos, só herdaremos o lar eterno se permanecermos firmes, se não voltarmos para trás. A cada dia, como o povo de Israel, teremos que vencer as nossas batalhas, para podermos herdar as primícias da terra. Para o povo de Israel era Canaã. Para nós, a primeira primícia foi o Espírito Santo quando recebemos Jesus. Mas se tornará completa quando estivermos no lar eterno. As primícias da salvação. Amém? Amém. Te agradecemos, Pai, por Tua palavra. Te agradecemos pela esperança que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, que morreu por nós, mas ressuscitou, trazendo essa viva esperança de que também nós um dia iremos contigo em glória. Muito obrigada por Tua palavra nessa noite. Torna-nos firmes em Ti, esperançosos em Ti. Não permita que os desafios do dia a dia, da semana, de tudo que temos vivido aqui nesse mundo caído, de todas as tristezas que vemos ao nosso redor pelo mundo, nos desmotivem e nos desanimem. Guarda em nossa mente e coração que isso é uma leve e momentânea tribulação, que vai passar. Mas traz também essa esperança aos nossos irmãos em países perseguidos e também em países que estão nesse momento em guerra. Pai, lugares onde o Evangelho estava vivo, que ele permaneça vivo. Que filhos teus sejam renovados na fé e na esperança, também nesses países. E que eles possam ter em mente que é passageiro. Que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é eterno, é valioso. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor, por favor.